Eu sou Carlito Neto e seja bem-vindos ao Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, aqui na Folha em Foco, você vai encontrar uma análise feita por mim. Além de encontrar aqui de segunda a sexta-feira a minha análise aqui na Folha em Foco, no Sem Politiquês, você também pode acompanhar a minha presença aqui diariamente, das 13 às 14 horas, no Uma Hora de Política. Nesse primeiro programa, eu quero fazer com vocês aqui um apanhado de tudo que aconteceu nos últimos dias na política brasileira, envolvendo o Partido dos Trabalhadores, envolvendo o governo do presidente Lula e envolvendo também a esquerda brasileira. Tudo isso porque, como vocês devem ter acompanhado, na quarta-feira da semana passada, mesmo com um acordo já costurado com parte da oposição e com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mais uma vez o Congresso, que não se importa com o povo, decidiu simplesmente descumprir este acordo. E o que é que tinha sido acordado, Carlito? Tinha sido acordado que o relator do projeto, da MP, na verdade não era nem um projeto, era uma medida provisória, o MP 1303, o Zaratini, iria fazer algumas concessões de acordo com aquilo que também era de interesse do Centrão e da direita. Em troca, eles iriam, por exemplo, aprovar esse projeto. O governo acabou fazendo concessões, inclusive, que eu sou crítico, mas entendo, inclusive, que por conta do cenário político que a gente vive, onde a esquerda tem mais ou menos entre 130 e 140 deputados da Câmara dos Deputados, às vezes você precisa fazer a concessão, não porque você goste ou porque você queira, mas porque, infelizmente, é um cenário de política real e de pragmatismo político, ou você abre a boca e senta à mesa para negociar, ou você simplesmente é ignorado e tudo aquilo que seria necessário para aprovar projetos que são importantes não só para o povo, mas também para o governo, acabam não passando. Para quem talvez não entenda como é que funciona um pouco da política brasileira e do Congresso Nacional, eu vou fazer uma rápida explicação para vocês aqui, tá? Existe um número mínimo de assinaturas ou de votos para que se abram algumas denúncias e algumas investigações dentro do Congresso Nacional, ou para que se aprove alguns projetos de lei ou algumas emendas à Constituição. De forma bem resumida, se um grupo de parlamentares, por exemplo, quiser abrir na Câmara dos Deputados uma CPI, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito, são necessários 1/3 das assinaturas dos parlamentares da respectiva casa. Neste exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, eu estou me referindo, evidentemente, à Câmara dos Deputados. Então, se um deputado quiser abrir uma CPI, por exemplo, na Câmara dos Deputados, se ele for da esquerda, ele precisa reunir 171 assinaturas. E se ele for da direita, Carlito, ou se ele for do Centrão? Também, porque a gente está falando aqui de 1/3 do Congresso. Hoje, como a gente tem dentro da Câmara dos Deputados aproximadamente ali 130, 140 deputados federais, o campo da esquerda não tem força nem para abrir uma CPI. O que isto quer dizer, Carlito? Que é necessário dialogar com parlamentares do Centrão e da direita para que eles apoiem projetos, ideias e iniciativas do campo da esquerda. Em troca, a esquerda vai apoiar também projetos, ideias e medidas que talvez não sejam tão populares ou de interesse do povo, mas que, como a gente não tem a maioria do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, a gente acaba tendo de fazer concessão. Isso é a primeira quantidade de votos, entre aspas, para poder abrir uma CPI, por exemplo. Para se abrir, ou melhor, para se votar um projeto de lei, um PL, é necessário 257 votos. Lembrem, a esquerda tem 140, na melhor das projeções, deputados na Câmara dos Deputados. Então a gente não consegue aprovar um projeto de lei sem dialogar com o Centrão e sem dialogar com a direita. E se quiser aprovar, por exemplo, uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, ou se quiser aprovar, por exemplo, uma EC, uma emenda à Constituição. Neste caso, são necessários 2/5 dos votos da Câmara dos Deputados e 2/5 dos votos no Senado Federal também. Detalhe, esses 2/5 somam aproximadamente ali 308 votos na Câmara dos Deputados e essa votação precisa ser em 2 turnos. O que isso quer dizer? Se no primeiro turno, por exemplo, os deputados votarem ali e conseguir 308 votos, o projeto de emenda à Constituição ou a emenda à Constituição é aprovada. Mas se
na segunda votação, no segundo turno, não conseguir, ela cai. E mesmo que se consiga na Câmara dos Deputados, nos 2 turnos, os 308 votos, precisa-se também lá no Senado Federal ter também 2 turnos, 49 votos, que seriam ali também 3/5. Por que eu citei tudo isso para vocês? Porque eu tenho ouvido muita gente falando aí sobre mais uma traição do Centrão e da direita ao governo do presidente Lula, e alegando ali que o governo deveria suspender emendas, e alegando que o governo deveria exonerar todos os cargos, e o governo sabe que não tem, infelizmente, como fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como exonerar todos os cargos, não tem como bloquear todas as emendas, porque se isso acontecer, o Congresso vai retaliar. Ah, mas a gente manda o povo pra rua. Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhando o nosso trabalho, desde 2015, pelo menos, percebeu, mas o Centrão e a direita não estão muito preocupados com o povo, até porque eles sabem que existe uma base eleitoral em cada núcleo que eles têm votos ali, que são mantidas com compra de voto, e não necessariamente com compra de voto com dinheiro dado para as pessoas diretamente, mas com emprego que indica para alguém da família, com investimento em obras que geram emprego em alguns municípios, e infelizmente a política tem sido assim desde pelo menos o golpe contra Dilma Rousseff, porque já era assim antes, mas depois do golpe contra Dilma Rousseff, que o Michel Temer conseguiu ali juntar o Centrão no seu entorno para dar o golpe contra o Brasil e contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente passou a entender que naquele momento ali o Centrão entendeu que eles poderiam fazer o que eles quisessem em tese, que o governo não faria muita coisa, pelo menos que os golpistas que estavam no poder àquela altura, inicialmente o Michel Temer e depois o golpista do Jair Messias Bolsonaro, não fariam muita coisa. No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele deu praticamente a chave do cofre ali para o Arthur Lira, para que o Arthur Lira pudesse ali impedir que investigações fossem abertas contra ele através de pedidos de impeachment ou outras denúncias mais severas. E é o que aconteceu. Depois de todas essas traições que aconteceram frequentemente com o governo, o que acabou acontecendo em específico por parte do presidente Lula e da ministra Gleisi Hoffmann? Eles decidiram exonerar indicados de partidos do Centrão e da direita de cargos importantes do governo. Por exemplo, existiam alguns cargos que eram ocupados por membros do Republicanos, do PSD, do União Brasil, do Progressistas, do Cidadania e até mesmo do PL, partido do Valdemar da Costa Neto, que nomearam pessoas em cargos importantes na Caixa Econômica Federal, em superintendências regionais de várias regiões do Brasil, em cargos relacionados ao DENIT, por exemplo, e outros tantos órgãos e entidades ligados ao governo federal. Muitos de vocês, inclusive, que estão aí neste momento vendo essa análise nossa aqui, devem estar perguntando, mas peraí, Carlito, teve cargo no governo que foi indicado pelo PL? Sim, mas calma que não é esse PL do Eduardo Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, não. É da ala mais antiga do PL, que em tese estaria aberta, inclusive, a dialogar com o governo quando necessário. Entre eles está o caso daquele deputado federal que recentemente foi ameaçado de ser expulso do partido, o Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro da presidenta Dilma, e vocês também precisam lembrar que o PL, antes de chegar o Bolsonaro no partido, já tinha emplacado 2 vezes o vice do presidente Lula, o Lula 1 e o Lula 2, teve como vice o Zé de Alencar, que era do partido Valdemar da Costa Neto. Dito isso, aparentemente o governo entendeu que, mesmo não podendo necessariamente cortar neste momento as chamadas emendas parlamentares, porque teria retaliação, evidentemente, instantânea do Congresso. Afinal, como eu disse, mesmo que o povo vá para a rua se manifestar, a gente precisa ter noção de que nem todo ato que a gente fizer na rua vai ser cheio como foi o da PEC da bandidagem. Primeiro, a classe trabalhadora, se for ato durante a semana, está trabalhando. Segundo, se for ato no final de semana, como os trabalhadores geralmente trabalham na escala 6x1, na semana, o dia de folga deles, se for um dia de ato, nem todo mundo vai abrir mão do dia de folga para ir para o ato. Por quê? Porque às vezes tem um único dia para fazer tudo da sua vida. E se for no final de semana, nem todo trabalhador vai abrir mão do seu descanso do final de semana para ir para os atos. Ah, Carlito, mas o trabalhador precisaria ter mais consciência e entender que isso que a gente está fazendo é por conta deles, é para melhorar a vida deles. Pois é, o grande problema é que muita gente, às vezes, que fala isso, esquece a rotina extenuante de trabalho do trabalhador que vive na escala 6x1. Eu já mostrei, inclusive aqui nesse canal, até olhei aqui para o lado para ver se eu achava minhas carteiras de trabalho, mas eu já mostrei aqui 2 carteiras de trabalho minhas, preenchidas aqui com assinaturas de empresas que eu trabalhei na escala 6x1, e eu sei como é que o trabalhador fica cansado no seu dia de descanso, que ou ele descansa realmente, né, ou vai fazer alguma coisa que ele tem de fazer da vida dele que ele não consegue fazer no seu dia ali de trabalho na semana, por exemplo. E aí a ministra Gleisi Hoffmann, inclusive isso foi dito até mesmo pelo Zé Guimarães, né, em uma entrevista que ele deu a um podcast
aqui no Nordeste, se não me engano lá no Ceará, onde ele falou que a presidenta Gleisi Hoffmann, ou melhor, a ministra, né, ela foi presidenta do Partido dos Trabalhadores, mas segundo o Zé Guimarães aqui, ela iria passar a faca. Palavras do Zé Guimarães. O que é que quer dizer, Carlito, esse passar a faca aí na linguagem do Zé Guimarães? Que a Gleisi vai fazer justamente isso que a gente já alertou aqui. Vai tirar de cargos importantes indicações de partidos que estão querendo usar os cargos do governo, mas querem votar contra o governo. Carlito, isso não é um risco calculado, como eu falei para vocês. O governo está planejando, inclusive, bloquear cerca de 10 bilhões em emendas parlamentares, mas infelizmente o governo sabe que se bloquear tudo, o Hugo Mota vai retaliar, o próprio Davi Alcolumbre vai retaliar e o Congresso, que não se importa com o povo, meus amigos, também vai retaliar. O Nicolas Ferreira está abrindo a boca em todo lugar que vai ali para defender que sim, ele votou favorável à PEC da bandidagem porque ele queria se blindar mesmo. Ele era favorável à PEC da bandidagem, porque era o dele que estava na reta. Então, se o dele está na reta, ele estaria cometendo alguma conduta ilícita, ilegal ou irregular. Então, essa semana é a semana decisiva. Amanhã a gente está aqui de novo para poder fazer análise do que aconteceu hoje, né, na data da segunda-feira, no que diz respeito ao cenário das discussões políticas. E eu queria ouvir a sua opinião. O que é que você acha que o governo deve fazer? Lembrando, tudo que eu falei para vocês aqui são coisas que estão dentro da Constituição. Então tem coisas que muita gente imagina que o governo pode fazer, que não pode porque ou viola a lei de responsabilidade fiscal, ou viola a Constituição Federal e viola também, em alguns casos, a tripartição dos poderes. Então não é como muita gente tem dito aí pela internet, né, que é só o governo dar uma canetada, que é só o governo querer. O que a gente precisa fazer é politizar as pessoas para que no ano que vem, quando vai acontecer eleições gerais, como a gente fala, né, as pessoas escolham deputados e senadores de esquerda. Porque aí sim a gente vai começar a pautar o Congresso de acordo com aquilo que a classe trabalhadora quer. Porque se vocês analisarem o que acontece hoje, a gente vai para a rua, basicamente, impedir que atrocidades passem. A gente não tem conseguido emplacar pautas importantes que são de interesse da classe trabalhadora. E quando a gente conseguir ampliar o Congresso Nacional no que diz respeito ao número de representantes da classe trabalhadora, aí sim a gente vai conseguir lograr êxito nesse projeto de incluir ainda mais o pobre no orçamento e o trabalhador em uma vida digna e justa. Eu tenho feito uma análise aí, inclusive, que eu acredito que já no pleito agora de 2026 existe uma possibilidade real de a esquerda conseguir aumentar o número de deputados de 130 a 140 hoje para pelo menos uns 180, 200. Para muita gente esse número ainda é baixo, porque não dá para aprovar um projeto de lei, por exemplo, né, já que precisaria de 257 votos, porém já dá para abrir CPI e já dá para negociar também com menos grupos dentro do Congresso Nacional, porque se você tem uma bancada de 200 deputados de esquerda em um cenário de 513 deputados, para você conseguir ali atrair mais votos sem precisar negociar ou abrir mão de tanta coisa, é muito mais fácil. Mas deixa aqui a sua opinião sobre o que é que você acha do que está acontecendo. Você concorda com o que o presidente Lula fez? Você concorda com o que a ministra Gleisi está fazendo também? Ela realmente deve, entre aspas, passar a faca? Comenta aqui e hoje às 13 horas estreia o nosso programa diário aqui na Folha em Foco. A partir de hoje, às 8 da manhã tem a minha análise no Sem Politiquês e às 13 horas de segunda a sexta-feira tem a minha live ao vivo aqui, né, o meu programa, Uma Hora de Política. Essa análise de hoje ficou um pouco maior, que é a nossa primeira análise, fazendo um apanhado do que aconteceu na última semana. Provavelmente a nossa análise da segunda-feira sempre será um pouco maior, afinal a gente está pegando tudo que aconteceu no final de semana e na semana anterior para trazer nessa análise, da segunda-feira. Dito isso, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a esse projeto novo e espero vocês às 13 horas ao vivo aqui na Folha em Foco. Grande abraço e até já!